começar e eu tô aqui para fazer um convite para você que tem o seu próprio negócio ou que está começando o seu próprio negócio. Existe um mundo de coisas, de informações, um tesouro escondido na contabilidade que talvez você não conheça. Eu vou começar hoje uma série de vídeos para te ajudar a compreender o seu negócio, fazer o orçamento, cumprir com entender o seu fluxo de caixa, olhar para o seu lucro, olhar para a formação de preço do seu produto, entender a sua carga tributária, enfim, tem um monte de assunto para a gente conversar aqui. Vou começar hoje por duas coisas, dois termos que se você não é desse mundo da contabilidade, talvez você nunca tenha ouvido falar. Regime de competência e princípio da entidade. São duas chaves que podem te ajudar muito nesse começo de negócio a separar suas contas e entender os seus resultados. Vamos lá? O que é essa história de princípio da entidade? Quando a gente fala em entidade, estamos falando da empresa. Talvez você aí não tenha uma empresa formalizada, não tenha um CNPJ, não tenha uma inscrição de uma pessoa jurídica. Não tem problema. Se você está tratando o seu negócio como uma atividade profissional, você tem que tratar esse negócio como se fosse uma empresa. Se ele tem ou não CNPJ, tem ou não inscrição nesse momento, não faz diferença. Ou mesmo se você é um profissional autônomo, existe uma parte profissional e existe uma parte pessoal na sua vida que precisa ser separada para fins de análise, para fins de controle. Então você vai sempre pensar que o que quer te dizer o princípio da entidade é que a vida do sócio não se mistura com a vida da sociedade. O patrimônio, os bens, as obrigações dos sócios não se misturam com o patrimônio, os bens e as obrigações da sociedade, da empresa, do negócio. Então, o que eu estou querendo te dizer, traduzindo isso em miúdos aqui é: separe as suas vidas pessoais do seu negócio. Separe as suas contas, ainda que todo o dinheiro que você ganha no seu trabalho fique dentro da sua bolsa, ou dentro da gaveta, ou na mesma conta corrente da sua pessoa física, isso não pode ser confundido quando você estiver olhando para a sua atividade, tentando descobrir se você está dando lucro ou não, se você está ganhando mais do que você ganha. Percebe? Às vezes você tem uma atividade lucrativa. O que eu quero dizer com isso? O que você produz é maior do que o que você gasta para produzir. Aquilo que você vende é maior do que o que você gastou para comprar, para fabricar e para existir como negócio. Só que você está tirando muito dinheiro. E aí chega no final do mês, no final da semana, você vê que está faltando. E tem a impressão de que a sua atividade dá prejuízo. Nesse exemplo que eu estou dando, sua atividade não dá prejuízo. O dono dela é que está gastando mais do que ela é capaz de oferecer. Então, a minha sugestão aqui é: separe as suas contas. Pode ser no papel de pão. Ninguém precisa de um grande sistema, ninguém precisa ser um expert em fazer planilhas para separar a sua atividade e olhar para suas contas. E aqui eu vou sair um pouquinho da contabilidade e vou conversar um pouco sobre outra coisa, que é o medo que as pessoas têm de olhar para suas contas. Não tenha medo. O monstro é sempre maior quando está escuro, não é? A criança, quando vai dormir, tem pesadelo, ela tem lá um objeto de decoração pequenininho em cima do criado que faz uma sombra gigante e ela imagina que tem um monstro horroroso. Quando você acende a luz, acabou o medo. Por quê? Porque ele voltou a ser pequenininho. Com as contas, com os dinheiros, não é muito diferente. Tem muita gente que, por não ter tanta familiaridade com esse assunto, faz de conta que ele não existe. Não olha, não controla, não faz a conta, não sabe quanto ganha, quanto gasta, quanto a empresa está produzindo de resultado. Isso é um grande problema, porque torna as coisas ainda mais difíceis, te impede de tomar boas decisões. Então, além de você separar as suas contas, o que eu estou querendo dizer aqui é: olhe para elas. Faça o cálculo, anote o que você vendeu, anote o que você gastou, anote as suas despesas, porque isso vai te dar o poder de decidir o que fazer com as suas contas. Esse então é o princípio da entidade. Aí nós vamos para o regime de competência, que talvez seja
A lição mais importante que a gente tem para aprender da contabilidade quando a gente está saindo de um mundo não contábil e entrando nessa vida da contabilidade. Regime de competência é uma forma de olhar para ganhos e perdas pensando no fato gerador, na ocorrência das coisas e não no dinheiro no bolso. Continuo falando grego para você, eu sei, mas eu vou te explicar, então acompanhe aqui. Quando eu olho para minha conta do banco, ou para o meu livrinho caixa, ou para minha gaveta onde eu boto o dinheiro da loja, eu estou olhando para o regime de caixa. O que é isso? Dinheiro que entrou, dinheiro que saiu. Se eu olhar para isso, eu vou acompanhar os meus ganhos e perdas do ponto de vista do prazo de pagamento. Mas a vida hoje, ela tem uma complexidade que ela não trata todas as coisas no mesmo prazo de pagamento. Como assim? Imagina uma empresa, sei lá, de venda de roupa, que é uma coisa fácil da gente visualizar. E vamos imaginar meia dúzia de acontecimentos na vida dessa empresa e pensar no prazo de pagamento ou recebimento. Então vamos imaginar que eu vendo à vista no dinheiro, eu vendo no cartão à vista ou no cartão parcelado em até 6 vezes. Então, ó, eu vendo hoje e vou receber isso daqui a 30, 60, 90, 120 e por aí vai. Então, eu estou entregando uma mercadoria que eu vou demorar um tempão para receber. A compra da mercadoria que eu revendo, dependendo do volume, eu consigo pagar em 60 e 90 dias. Dependendo do volume, eu tenho que pagar à vista. Então, já tem aí um descasamento entre o prazo que eu tenho para pagar aquilo que eu vou vender e o prazo que eu vou receber. Aí vamos complicar isso um pouco. O aluguel da casa onde eu vendo, da loja onde eu vendo a roupa, eu paguei adiantado. Porque quando eu entrei aqui no imóvel, eu negociei com o proprietário que eu ia fazer uma reforma, apresentei para ele os gastos da reforma, abati isso do aluguel, então eu vou ficar 8 meses sem pagar nada. Só que eu já paguei, concorda? Eu gastei um dinheiro lá para algo que eu só vou usar agora. Eu estou usando ainda aquilo que eu já paguei. A energia eu uso hoje e pago no mês que vem. E por aí vai. O que eu estou querendo te fazer entender aqui? Que você tem prazos diferentes de pagamento e de recebimento para as coisas que fazem parte do seu negócio num mesmo período. Se eu olhar para regime de caixa, eu posso ter a impressão esse mês que eu tive um prejuízo, porque eu só gastei e só vou receber daqui a 6 meses. Só que na verdade, vamos imaginar que eu vendi um monte e que eu consegui uma margem de lucro ótima. Então eu só tenho um problema de caixa. Quando a contabilidade vai fazer o cálculo do seu lucro ou do seu prejuízo, ela não vai usar as datas de recebimento e pagamento para isso. Ela vai usar a data da ocorrência do fato gerador. E isso tem um nomezinho no contabilês que é confrontação de receita e despesa. Então, todo mês, quando eu vou apurar meu resultado, eu não quero saber o dia que eu vou pagar ou receber. Eu quero saber o que aconteceu. Eu quero olhar, eu vendi 1.000, essas mercadorias que eu vendi por 1.000, ainda que eu não tenha recebido tudo ainda, me custaram 400, eu gastei tanto de aluguel, eu gastei tanto de energia, eu gastei tanto de material de limpeza, de salário de funcionário, mesmo que eu não tenha pago tudo isso ainda, ou mesmo que eu já tenha pago adiantado. Eu vou trazer as coisas para o mesmo período de ocorrência e assim eu vou conseguir enxergar se o meu negócio é lucrativo ou não, qual é a margem de lucro que eu estou praticando, quanto eu preciso vender mais para poder fazer essa conta fechar. Não estou aqui dizendo que a gente tem que desprezar a questão do fluxo de caixa, a questão do dinheiro. Claro que eu preciso ter o dinheiro no dia X para pagar as minhas contas, mas isso não pode afetar a sua análise se você está dando lucro ou prejuízo.
certo? Então, primeira coisa aqui para a gente conversar hoje, regime de competência, princípio da entidade. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, vou ter várias coisas para você e a gente volta para falar de outros assuntos e te ajudar no seu negócio.